Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou ensinar para vocês como que faz um fogareiro a álcool utilizando duas latinhas. No caso pode ser latinhas de refrigerantes, cerveja ou qualquer outra bebida que utiliza esse modelo de latas. Esse modelo de fogareiro é conhecido como Penny Stove. É um fogareiro bem econômico, fácil de fazer e muito eficiente. Você vai precisar de duas latinhas de refrigerante. Você vai precisar também de uma moeda de 1 centavo ou de 5 centavos. A moeda de 5 centavos é muito mais fácil de você encontrar, então utilize ela mesmo. Você também vai precisar de uma tesoura para poder cortar a lata. Vai precisar de uma régua para poder marcar o tamanho que você quer cortar. Após você conseguir as suas latinhas de alumínio, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o tamanho que você quer o seu fogareiro. Quanto maior você deixar ele aqui, mais alto, mais combustível você vai poder colocar e mais tempo ele vai ficar aceso. No meu caso, eu vou fazer ele com 5 centímetros. Então você pega a sua régua e marca ele com 5 centímetros, desde a base até aonde você quer que seja o final dele. E aí você pode pegar uma canetinha, qualquer outra coisa que dê para riscar e vem aqui na lata e marca. Vocês estão vendo que a base aqui ele tá nos 5 centímetros e a gente vem no zero aqui Você pode utilizar um preguinho, qualquer coisa aí que você consiga marcar, certo? E vamos fazer nessa outra aqui também e vem em risco. Essa medida aqui não precisa ser tão perfeita nesse momento. Para a gente deixar o nosso fogareiro mais limpo, vamos lixar essa parte aqui, não precisa fazer, tá bom? Mas você pode fazer aí tirando a tinta, certo? Você vai deixar ele limpo, né, sem a tinta, porque senão na hora que você colocar fogo, essa tinta vai queimar e vai ficar fedendo tinta. Então a gente já tira ele agora. Você pode utilizar uma lixa, número 150, é uma lixa de parede, né, número 150. É uma lixa média, você pode utilizar ela, ou pode utilizar também uma esponja de aço dessa aqui, né? Só que dá mais trabalho. É preferível você utilizar uma lixa mesmo. Ou se você não quiser tirar também, não tire. Bom, conforme vocês podem ver, ele vai ficar mais ou menos assim, certo? Você pode caprichar mais aí na sua lata. Podem ver aqui, que ficou alguns resíduos de tinta. E aí vai de você aí, você faz conforme você achar melhor. No caso aqui eu não vou tirar toda não, e nem vou lixar mais, porque o objetivo do vídeo é só mostrar realmente como que faz, né, esse fogareiro. Agora eu vou fazer na outra lata e depois eu volto com os próximos passos. Bom, dessa lata aqui eu não vou tirar toda a tinta, não vou tirar só o mais grosso mesmo, só para depois na hora que colocar fogo no álcool não ficar cheirando tinta queimada. E só reforçando aqui, galera, uma coisa que eu esqueci de falar, nós vamos então utilizar somente o fundo das duas latas, a parte aqui de cima não. Então agora vamos aqui para o próximo passo. Então a gente vai precisar aqui de 5 centímetros dessa parte e 5 centímetros dessa outra parte aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que marca e como que corta essas latas. Para você marcar, você pode utilizar uma madeira, certo? Na mesma altura de 5 centímetros. Ou se não, você arruma qualquer outro objeto aí que tenha altura de 5 centímetros. Você coloca a sua madeira ou qualquer outro objeto que tenha a mesma medida dos centímetros, né, que você vai deixar. Pega uma canetinha aqui, coloca assim, bem firme e vai girando a lata. Que isso aqui vai marcar, certo? No caso aqui, eu sei que isso aqui tem 5 centímetros. Eu já medi, eu sei que isso aqui tem 5 centímetros. Então é a medida que eu quero fazer o meu fogareiro. Eu poderia, como eu falei para vocês, marcar aqui, certo? Com uma canetinha, Você vai girando aqui e aí depois você com uma tesoura faz um furo e cortaria na onde você marcou. Só que eu vou fazer diferente aqui, técnica que eu vi em um vídeo gringo, eu vou mostrar para vocês como que faz. Você vai precisar de um estilete, vamos utilizar isso aqui mesmo, vou utilizar também um pano, você pode utilizar uma toalha de rosto, uma toalha de banho e vou colocar por baixo aqui, vocês vão entender para quê. E vou colocar aqui do lado, Por que da toalha e do pano? Porque eu vou girar essa lata e o tecido vai fazer com que ele não escorregue muito para o lado.
Eu vou fixar ele bem aqui com as mãos e vou deixar uma pontinha para fora e vou girando, ó. Primeira vez ele vai só marcar, na segunda vez ele já vai começar a afundar mais um pouco o risco e aí depois vai ficar mais fácil para mim poder fazer o próximo passo. Prende bem o seu estilete, certo? A lâmina do estilete, para não poder fazer mais de um risco na lata, porque senão depois pode dar problema. A lâmina do estilete tem que passar no mesmo lugar. Chega uma hora que ele vai tentar fazer furo, ele já vai começar a querer cortar. Mas que nem eu falei, se você quiser também, você pode cortar com a tesoura, certo? É que assim, eu acho que fica melhor depois na hora de cortar. Após você dar várias voltas, certo? Em volta da lata, olha aqui para vocês verem como que marcou. Agora eu vou simplesmente aqui, ó, fazer um furo. Olha ali, ó, o cortinho que eu fiz. Agora com o próprio estilete, certo? Ou com alguma coisa assim de ponta, uma chave de fenda, alguma coisa de ponta ou alguma coisa assim, ó. Você vai apertando aqui, ó. Que ele vai soltando, ó. Segura firme e vai apertando aqui, ó, que ele vai separando. E vocês vão ver aqui, ó, que o corte fica bem rente, que fica muito bom a separação das partes. Olha ali, ó. Eu achei essa técnica muito interessante, melhor do que cortar com a tesoura. Prontinho, ó. Tá vendo aqui como que separou perfeitamente a parte das latas? Ficou um corte perfeito, sem rebarbas. Olha aqui para vocês verem, ó, sem rebarbas. Olha aqui a outra lata, vou fazer a mesma coisa nela, do mesmo tamanho, certo? Corte as duas partes do mesmo tamanho. Vamos lá. Após dar umas 8 ou 10 voltas, aí sim vai estar pronto para você separar as duas partes da lata. Olha ali. Só não pode deixar ele rasgar para baixo aqui, que senão vai estragar a nossa parte que vamos precisar. Olha aqui, ó. Você pode fazer assim também, certo? Com o próprio dedo. Tudo bem, aqui no final aqui, ó. Dá uma lascadinha talvez, mas não tem problema. Caso aconteça essa rebarba, você pega e tira com a tesoura mesmo. Prontinho, ó, aqui está, certo? Vocês viram que essa aqui deu um probleminha, mas na hora de passar eu acho que eu deveria ter passado mais, né? Por isso não afundou o suficiente o risco que eu fiz em volta da lata. E foi diferente dessa, né? Essa aqui não deu problema, mas essa aqui deu. O importante é que temos as duas partes aqui agora no mesmo tamanho, com 5 centímetros aproximadamente. Agora vamos encaixar uma latinha dentro da outra. E para fazer isso, algumas pessoas utilizam um alicate de bico e vai dobrando assim, ó. Mas quem não tem esse alicate, que é muito simples, você pode pegar uma pinça e vai fazendo assim, ó. Põe ela até na metade, não precisa mais do que isso, ó. Com a própria pinça você vai fazendo assim. Vai dobrando. Não tem problema, aqui não precisa ficar tão bonitinho. É só para entrar dentro da outra, é isso que importa. Olha aqui, ó. Prontinho, ó, tá vendo aqui? É mais para entrar dentro da outra mesmo. E aí você pega a outra parte e vamos colocar aqui para dentro aqui, ó. Uma coisa bastante interessante que melhora a segurança aí do seu equipamento é você colocar algodão antes de fechar as suas latinhas. Porque com o algodão lá dentro, ele vai absorver o álcool. Caso ele tombar ou ele virar, o álcool não vai esparramar, porque vai estar absorvido pelo algodão. Coloque aí um algodão dentro ou um pedaço de estopa ou um tecido 100% algodão. E assim vai ficar mais seguro o seu fogareiro. Quanto mais você dobrar ela, com mais facilidade ela vai entrar aqui depois. E aí você pode ir empurrando aqui, até ela encostar aqui, ó. Nessa reta aqui, a parte de cima vai encostar aqui, ó.
aqui já é o suficiente. Olha ali, vai empurrando de um lado, empurra do outro, com cuidado, para não amassar e para não se machucar também, porque isso aqui pode estar cortante. Olha, se precisar, dá umas batidinhas, bem de leve. Vai batendo de todos os lados, não bate de um lado só não. Olha aqui, ó, para não entrar muito. Tá vendo aqui que entrou muito? Olha aqui, ó, não deveria, certo? Mas entrou. Agora eu tenho que bater desse lado aqui, ó, para entrar igual. Prontinho, olha aqui para vocês verem como que vai ficar as nossas duas latinhas encaixadas uma na outra. Bom, o próximo passo aqui agora nós vamos furar a saída do gás que vai formar aqui dentro. E esses furos, eles não podem ser muito largos, porque senão vai sair muito gás, vai acabar rapidinho o seu combustível. Então vamos fazer os furos aqui e para isso vamos utilizar um preguinho desse aqui, ó, bem fininho, certo? Ou se você tiver uma furadeira com uma broca bem fininha, pode ser também. Para a gente furar aqui, ó, vamos marcar as extremidades. Com o preguinho mesmo você aperta bem para marcar. Ou se você tiver uma canetinha, de preferência aquelas que marca forte, você vem aqui, ó, marca o lugar que você vai fazer um buraco. Você vai do outro lado na mesma reta aqui, ó, e marca aqui o outro lado. Nós vamos fazer o furo bem no meio, certo? Nem para baixo nem para cima, bem no meio aqui, ó. Agora nós vamos fazer aqui, ó, vamos dividir no meio essa parte aqui, essa parte, né, que a gente marcou. Vamos fazer um furo aqui, ó, e vamos fazer do outro lado também. E agora nós vamos dividir todos os meios cruzando os furos. Vamos fazer aqui, ó. Tá vendo que tá no meio? Não precisa medir, é aproximadamente. E vamos do outro lado aqui agora, nessa reta. Vamos fazer também nesse meio aqui, ó, que ainda tá faltando. Vamos lá do outro lado. Certo? Cuidado para não ficar muito diferente. E agora é só pôr um furo no meio de cada desses aqui, ó. Esse dá o maior. Olha aqui. Muito fácil agora, certo? Um furinho em cada meio. Prontinho. Para fazer esses furos não tem segredo, você pega o seu preguinho fino, coloca aqui e com o martelinho você vai bater num pedacinho de madeira, qualquer coisa. Pode bater ele até entrar tudo, certo? Eu vou usar aqui uma madeirinha para fazer isso aí. Olha aqui, ó, o primeiro furo como que vai ficar. Não pode ser mais largo do que isso, certo? Isso aqui é o suficiente para poder fazer pressão lá dentro e o gás sair por aqui. Vou fazer em todos e já volto. Bom, prontinho, vocês podem ver aqui, ó, que eu acabei de furar todas as marcações e os furos vão ficar assim bem próximo um do outro, aproximadamente na mesma medida de distância. Então agora nós vamos para o próximo passo, que é fazer um furo bem no centro aqui. Esses furos vai servir para a gente abastecer nosso fogareiro com álcool e também depois, na hora que ele estiver aceso, nós vamos colocar uma moeda, certo? E isso aqui, galera, vai servir como uma válvula de pressão, porque se ficar com muita pressão aqui dentro de gás e esses buracos aqui não estar conseguindo dar vazão para o gás que vai formar aqui dentro, a pressão vai empurrar essa moeda aqui, ó, de 5 centavos para cima. E o gás sai por aqui. Bom, vocês podem ver aqui, ó, que eu estou com um outro prego pequeno, né? Só que ele é um pouquinho mais grosso, o qual eu vou furar o centro dessa lata. Se você quiser medir aqui para ficar perfeitamente no centro, você pode fazer isso. No meu caso aqui, eu vou no olhômetro. Olha ali, ó, já marquei com o próprio prego e agora eu vou furar aqui. Dá uma balançadinha assim, ó, para ele abrir um pouquinho mais. E olha para vocês verem, ó. Então esse é o furo central, certo? E vamos fazer mais 4 furos. Só que agora com outro preguinho menor.
Vamos fazer tipo um X. Esses furos que vamos fazer aqui, ele não pode ficar de forma que ele fique para fora da moeda. A moeda vai aqui no centro e os furos tem que ficar embaixo da moeda, certo? Não pode ficar para fora, porque senão não funciona corretamente o nosso fogareiro. Vou marcar aqui, ó, bem próximo, não precisa ser longe. A mesma distância desse lado aqui. E aqui também, ó, tipo um X, né? Aqui, pronto, agora eu vou furar ali, aonde eu marquei. Primeiro furinho, ó, vocês podem ver que ele ficou menor em comparação ao do meio. Olha aqui para vocês verem, então, ó, fiz os 5 furos, né? Então a gente fez 5 furos no centro aqui dessa parte mais funda, né, da lata. Então esses furos aqui vão servir para poder entrada de combustível, de álcool e também para vazão do excesso de gás que vai formar aqui dentro. Conforme eu falei para vocês, esses furos não podem ultrapassar a moeda de 5 centavos. Olha ali para vocês verem. E é assim que vai ficar, ó. Então serve como uma válvula de pressão. Então, galera, prontinho, aqui está pronto o nosso fogareiro de latas de refrigerante, certo? Mais conhecido como Penny Stove. E agora eu vou fazer o teste com ele para vocês. Vou colocar aqui dentro o álcool. O certo é você colocar o álcool de posto, aquele combustível para veículo. Caso você não consiga o álcool combustível para carro, pode utilizar esse aqui mesmo de limpeza, mas tem que ser o mais forte possível, certo? No caso, estou utilizando o 92%. Tem que ser acima disso, porque álcools inferiores a essa porcentagem, ele contém água. E aí você vai utilizar ele e no fundo do seu fogareiro vai ficar água. Isso aí vai prejudicar a eficiência do seu fogareiro. Bom, para fazer esse teste eu peguei um suporte para poder colocar em cima da bancada. Lembrando que sempre que for mexer com álcool e fogo, tome muito cuidado. Se for adolescente, criança, não faça isso em casa. E mesmo quem for adulto for fazer isso aí, tome muito cuidado porque é muito perigoso ficar mexendo com álcool e fogo. Vamos pôr aqui bem no centro. Vou colocar aqui uma quantidade de álcool. Não vou colocar muito. É mais para fazer o teste mesmo, para vocês verem. Tá vendo por que tem que ter esses furos? Para a entrada do combustível. Vou colocar aqui em cima dessa bandeja. E o ideal para vocês já esquentar a lata e já ir fazendo o gás e pegando fogo facilmente é você jogar um pouco de álcool embaixo aqui, ó, pouquinha coisa, para poder pôr fogo. E esse fogo já vai esquentar a latinha. E já vai começar a fabricar o gás com o álcool que está aqui dentro. Vou pôr esse álcool bem para longe aqui, certo? Do meu fogo, para não ter acidentes. Primeiramente, então, eu vou colocar fogo aqui embaixo, ó, para poder aquecer a lata primeiro, certo? Esse fogo que eu coloquei embaixo ali vai aquecer a lata e já vai começar a produzir o gás lá dentro. Não sei se vocês estão vendo, mas está com fogo. Olha aqui para vocês verem. E você coloca aqui em cima também. Olha ali para vocês verem. Ele já começou a pegar fogo, certo? E a hora que ele pegar bem ali, nós vamos colocar aqui, ó, a moeda de 5 centavos. Nesse momento já pode colocar a moeda. Olha ali para vocês verem. Eu vou apagar a luz aqui só para vocês verem. Olha aí, galera. Olha aí para vocês verem a eficiência desse fogareiro. Vocês viram que eu coloquei pouco álcool ali dentro, então a chama não vai durar muito e também não vai ficar muito alta, porque está fabricando pouco gás, mas já é o suficiente para vocês verem que realmente funciona. Vou acender a luz de novo.
Meus amigos, então esse é o fogareiro, certo? O Penstove, muito fácil de fazer e ele é muito eficiente. Que nem eu falei para vocês, se tivesse colocado mais álcool ali dentro, as chamas seriam maiores porque iria produzir muito mais gases aqui dentro e duraria mais tempo também. Como eu coloquei muito pouco álcool ali dentro, então está produzindo pouco gás. Mas o gás que está produzindo está saindo por aqui, ó. Isso aqui é muito eficiente, ele demora muito para acabar, galera, porque ele não queima o álcool, ele queima o gás que o álcool produz com o calor da lata. E o gás sai e vai queimando, então isso aí dura bastante. Por isso que é muito eficiente. Galera, e para apagar isso aqui, simplesmente você pega uma vasilha e abafa o oxigênio. Eu tô com uma caneca aqui e vou colocar aqui, ó. Simplesmente isso aqui já é o suficiente porque você tira o oxigênio e o fogo apaga, certo? Vou tirar aqui agora, olha ali para vocês verem, apagou, certo? É assim que apaga esse fogo. Não jogue água, não tente mudar ele de lugar, sendo que ele vai estar quente. Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações, que eu sempre estou postando novos vídeos tutoriais nesse canal para poder ensinar alguma coisa para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo tutorial e fui!